O texto bíblico não é um texto igual a outros textos. Não é como um poeta ou um escritor que visa transmitir a sua memória ou seus sentimentos e escreve a partir dele mesmo. O autor bíblico é um escritor que está transmitindo a visão de Deus sobre a realidade. Isso é uma coisa interessante que tem que ser chamada a atenção, porque quando se diz que a Bíblia é a palavra de Deus, está se dizendo que uma coisa muito mais complexa do que isso. Está se dizendo que aquele que está escrevendo está em algum tipo de sintonia, algum tipo de relação visionária, né, com Deus, ou pelo menos é assim que ele entende, né? Ele sente. Então, a literatura, o texto bíblico, é uma visão de Deus sobre os eventos humanos, né? Registrado por um humano. Como Deus não tem tempo, Deus é eterno. Como Deus não tem princípio, meio e fim, como Deus está muito além de tudo aquilo que gravita no sentimento humano, a visão que Deus tem dos acontecimentos humanos é uma visão própria, é uma visão repleta de valores, de conceitos, alguns claros, alguns difíceis de serem entendidos e alguns impossíveis de serem alcançados. Então, a literatura bíblica ela tem uma dimensão que não é uma dimensão transitória, ela se pretende a ter uma dimensão eterna. Então, o autor bíblico ele está refletindo, ele está traduzindo, na verdade, para o falar humano, para a realidade humana, elementos que ele entende, ele sente que são elementos de eternidade. Então, o texto bíblico é um texto diferente de qualquer outro texto. E por isso, entender qual é o significado, qual é o papel, por que o texto bíblico é o texto mais traduzido do mundo, tem que levar em consideração esse aspecto da questão. Ou seja, os elementos que estão no texto bíblico são elementos maiores, transcendentes, que vão muito além dos elementos e das formas desse mundo transitório. É uma experiência de eternidade.